pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje trazendo aqui para vocês mais um episódio do quadro que eu faço aqui, que é analisando a carteira dos membros do meu canal. Um quadro que eu gosto bastante, para ser bem sincero, porque, cara, eu consigo trazer ao mesmo tempo que eu ajudo o membro do canal, né, que inclusive é um benefício dos membros aqui, ter a carteira avaliada, mas tem vários outros, inclusive, planilha de preço-teto, pô, você tem live, vídeo exclusivos, tem comunidade no Telegram, cara, você tem muita coisa boa, tá, por um investimento muito baixo, muito baixo, tá, de 70 centavos por dia. Então te convido a virar membro aqui do canal, tá? E hoje eu fazendo esse quadro. E aí por que é legal? Porque não só eu ajudo o membro do canal aqui, né, que tem essa visão, que quer realmente ter essa carteira dele avaliada, mas você também traga a sua opinião para todo mundo do canal, né? Às vezes você tem uma carteira parecida, às vezes você está fazendo alguma coisa muito parecida também. Eu acho que isso aqui é legal. Tá, então deixa seu like, se inscreva aqui no canal, como eu falei, vire membro e qualquer sugestão de vídeo também comente aqui embaixo, tá? Porque vai ser bastante interessante de entender e, claro, de trazer o conteúdo que vocês querem ver. Beleza, gente? Bom, hoje eu vou fazer aqui a análise da carteira do Marcelo, uma carteira com mais de 250 mil reais aqui aplicados, tá? Uma carteira que cresceu bastante, na verdade, aqui a partir do mês 2 desse ano. Então, se a gente fosse falar, né, a grande parte da carteira dele surgiu nesse ano, tá? Então, é uma carteira relativamente, vamos falar assim, nova em termos de um valor aplicado maior, e é interessante porque é uma carteira 100% em ações. Então aqui ele realmente faz aquilo que praticamente eu faço, né? Que é tudo ações, tá? Eu só tenho ações. Claro que na minha carteira completa, inclusive aqui só um parênteses, para os membros a gente começou os vídeos da carteira pública internacional. Na minha carteira completa eu tenho investimentos internacionais que eu acho muito interessante, mas no Brasil é 100% ações previdenciárias. E a parte de renda fixa é para reserva de emergência e caixa. Tá? Então vamos, olha só, primeiro é uma carteira com 9 ativos, o mesmo número de ativos da minha, isso aqui já é interessante. E quando você olha de bate-pronto na carteira dele, o que você percebe aqui? É uma carteira setores best, praticamente, com exposição a commodities, o que eu gosto. Ou seja, aparentemente é um membro que está muito bem alinhado com o meu pensamento. Não tem problema se ele não estivesse alinhado, tá, gente? Tem outros membros do canal aqui que tem outras ações, que investem em fundos imobiliários, que tem cripto, que tem outras questões. Não tem problema, eu até acho isso legal, tá? Que a gente tenha visões diferentes aqui dentro da comunidade. Mas é legal também, às vezes, ter umas pessoas que são bem parecidas comigo nesse sentido. Então aqui ele tem uma carteira majoritariamente setores best. Perceba já o que chama atenção de forma positiva aqui, a não demasiada concentração em uma única empresa. Eu acho que isso aqui é interessante de mostrar, tá? Hoje a maior posição dele é Taesa, mas muito parecida com o BBAS, muito parecido com o BBSE, muito parecido com o TRPL. Então o top 4 da carteira dele realmente é muito bem dividido, tá? É praticamente igualzinho no top 4 aqui a quantidade de valor aplicado, você percebe aqui. Aí depois ele tem algumas posições menores, continuando com elétricas, continuando aqui com a parte de saneamento, que continua sendo setores best, e commodities com uma menor participação na carteira, o que eu também acho muito interessante. De novo, gente, é uma forma de mitigar risco, de diminuir volatilidade da carteira, tá? Eu gosto dessa ideia e eu faço isso também na minha carteira, se você for perceber. Tenho mais exposição a setores best, menos em commodities, mas não deixo de ter empresas ligadas a commodities, tá? Olhando aqui para as escolhas dele, tá? Então, os setores best acho que é muito básico da gente entender. Taesa, Banco do Brasil, BBSE, TRPL, CEMIG, Copasa, Sanepar, são todos setores best, empresas que têm ali na sua cultura, vamos dizer assim, serem empresas que podem ser boas pagadoras de dividendo. Chama atenção primeiro para o seguinte, ele tem aqui CEMIG e Copasa, são duas empresas que receberam na sexta-feira um ofício do Estado de Minas Gerais, tá? Para se estudar e se deliberar sobre a possível privatização. Então você viu, na verdade, que essas ações subiram pra caramba, inclusive na sexta-feira. Então aqui ele não só tem, né, uma relevante ganho de capital aqui, então uma variação positiva, mas comprou a preços extremamente atrativos, cara. Ele comprou a 10,37 CEMIG. São 2.200 ações, é uma posição grande. Tá recebendo um ótimo dividendo. Olha o yield on cost dele, cara, quase 20%. Uma empresa de extrema qualidade. Tá? Eu tinha uma opinião negativa sobre o CEMIG antigamente, mas mudei essa opinião e hoje vejo que é uma empresa extremamente interessante para uma carteira previdenciária. Então aqui ele compra extremamente bem, cara. Não é à toa que você vê esse yield on cost dele bastante alto. Idem com o Copasa, apesar de eu não gostar tanto aqui da parte de saneamento, tá? Mas aí é uma decisão pessoal, se ele gosta, não tem problema. O que eu faria de diferente, tá? Hoje ele tem uma posição que a maior posição da carteira dele é Taesa. Se ele quisesse, tá? Ele poderia fazer o seguinte, que é aumentar a posição dele em Banco do Brasil ou BBSE, ou até mesmo, tá? Na minha opinião aqui, a própria Transição Paulista, porque essas empresas têm dividendo inteligente muito próximo. Transição Paulista em dezembro, BBSE no começo do ano que vem, e Banco do Brasil ainda tem alguns anúncios para fazer esse ano, mas é muito reloginho, né? Em termos de dividendos para o ano seguinte, tá? Muita margem de segurança em BBAS, bastante margem de segurança em BBSE, pouca margem de segurança da TRPL, mas
margem relevante, 8% mais ou menos. Cara, a CEMIG continua mesmo com essa alta, com bastante margem de segurança. Então, assim, o que a gente pode perceber da carteira dele, tá? Para ser bem transparente com vocês. Cara, é uma carteira do básico que funciona, né? É o basicão, é o setor best, é a empresa que, cara, passa por crise, passa por dificuldade, te gera um bom dividendo, destrava, de certa forma, um valor, tá? Então, acho que isso aqui é bastante relevante, tá? Para uma carteira que está focando na carteira previdenciária, que é o foco dele aqui. O que eu gosto de chamar a atenção, tá? Você olha para Vale, você olha até para Petrobras, você fala, pô, Bruno, tem margem de segurança, por que ele não está comprando mais Vale? Você acha que ele deveria comprar mais Vale hoje? Para ser bem sincero, cara, não. Apesar de ter espaço, teoricamente, aqui para ele aumentar a posição de Vale, cara, beleza, tá 56, tem bastante margem de segurança, mas quando eu olho para Banco do Brasil, quando eu olho para BB Seguridade, quando eu olho para CEMIG, perceba que são empresas menos voláteis, que têm um dividendo melhor, em alguns casos aqui, tá o caso de BBAS, caso de BBSE do que Vale, tem menos volatilidade e também tem margem. Então vale mais crescer a posição nessas empresas do que ficar tentando crescer a posição em empresas de commodity, tá? Então tem espaço, tem se ele quiser, mas eu também não faria, não aumentaria essa posição agora, para ser bem transparente com vocês. Aqui vai ficar mais fácil você ver no gráfico, né? Então nenhuma concentração demasiada em uma única empresa. Acho que isso aqui é bom do ponto de vista de diversificação, tá? Do ponto de vista de mitigação de risco específico, então nota 10 para ele. Não reclamo de nenhum ativo aqui, tá? Não teria, talvez, Sanepar nem Copasa, da parte de saneamento, tá? Não teria nenhuma dessas. Mas assim, se ele tem, não são empresas ruins, não é que isso aqui está tirando o valor da carteira dele, não é. É que eu não gosto mesmo, acompanho pouco, prefiro ocupar o meu dinheiro, vamos falar assim, e minha atenção em outras empresas. Então aqui, provavelmente, se eu tivesse que tomar uma decisão, né, eu alocaria essa grana aqui dessas empresas nas outras. Mas, de novo, ele tem uma posição muito boa em Copasa, tá? Ele tem uma posição muito boa em Sanepar. Então, é aquilo. Não é ruim, não está tirando o valor da carteira. Só que eu, Bruno, se tivesse que escolher alguma coisa para mudar, eu mudaria e tiraria essa posição, para ser bem transparente com vocês. Tá? Em termos aqui de proventos, perceba aqui os proventos que ele recebe no ano de 2024, já 11 mil. Isso daqui é interessante, tá? Porque perceba que ele tem aqui uma carteira também bem otimizada para dividendos no curto prazo. Então, diferente de algumas posições da minha carteira, tá? Acho que isso aqui é legal de mostrar. Pô, todas essas empresas aqui para ele estão pagando um bom dividendo, vamos ser sinceros. É diferente às vezes da minha carteira, que pô, eu tinha Klabin, que inclusive é o tema dos últimos vídeos aí, se eu vendo ou não. Eu tenho Elet, que não paga um dividendo tão forte agora. Então, tem algumas posições que não estão me pagando um dividendo tão grande agora. Ele já tem posições, na verdade, que estão pagando um dividendo atrativo. Tá? A verdade é essa daqui. Então, acaba por você olhar para os proventos dele, ele recebe já no ano aqui de 2024 uma quantia interessante. Tá? Para o ano de 2025 já tem provisionado aqui mais de R$2.000 de dividendo, tá? O que é bastante interessante. Então, perceba esse crescimento forte aqui do ano de 24 para 23, tudo bem que ele aportou uma grande quantidade de dinheiro aqui, mas tenho certeza que 2025 vai passar 2024 sem sombra de dúvidas, tá? Aqui olhando um pouco para os gráficos, tá? Então só o que eu tinha lembrado aqui dessa alta carteira, a rentabilidade da carteira dele, a gente pode colocar o Ibov aqui se vocês quiserem comparar, então indo muito melhor do que o Ibov inclusive, tá? Ou seja, compra bons preços, mantém, né, uma boa qualidade aí de aportes em frente ao preço teto. Isso aqui não define a carteira, tá? Uma rentabilidade dos meses, uma rentabilidade de curtíssimo prazo, mas só mostrando para vocês, tá? E aqui um pouco dessa diversificação dos setores, como eu falei para vocês. Energia elétrica, ele acaba tendo uma posição bem maior, mas de novo, acho que não é preocupante nesse sentido, dado que ele tem diferentes empresas em diferentes segmentos ali, tá bom? Só olhando para a questão dos lançamentos dele, para a gente tentar entender mais ou menos como é que ele faz. Ele vem direto da B3, tá? E olha só, são aportes em tranche. Faz tempo, na verdade, que ele não aporta, tá? Desde o mês 9 aí que ele não aporta, inclusive, volta a falar aqui pro Marcelo. Marcelão, volta a aportar, cara. Volta a aportar, sabe por quê? Porque você tem hoje boa margem de segurança, tá? Em várias empresas. Você tem aqui uma oportunidade de crescer muito as suas posições. Mas, ó, comprou bastante coisa no mês 9, tá? Bastante empresa. Ó, vendeu Agro 3 no mês 9 também. Aí aportou um pouco em Petro. Aportou em Sanepar, aportou em Petro de novo, aportou em Banco do Brasil. Então, de fato, ó, ele tem bastante aporte em Petrobras, tá? Aparentemente deve ser um cara que gosta bastante de Petro, mas sem deixar de aportar nas outras. Então, acho que isso é legal. Aportes em tranches, né? Então, de pouquinho em pouquinho. Às vezes ele compra um pouco de uma empresa, aí dá alguns dias ele compra de novo, tá? Você percebe? Acho que isso aqui é bastante interessante. Beleza, gente? Bom, acho que para falar dessa carteira, eu diria quase que uma nota 10, para ser bem sincero, tá? Nada a reclamar, nada de falar ruim aqui. Pelo contrário, acho que está no caminho certo. Falta só continuar aqui a aportar com consistência, porque faz aí mais de um mês que não aporta. Vai fazer daqui a pouco quase 2 meses que não aporta. Então é importante que você aporte
inclusive quando tem margem de segurança, que é o que a gente está vendo agora. Tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.